Muito bem, então continuando aqui com os nossos exercícios, eu tenho um exercício aqui para o banco agência, né? Que originalmente era para trazer o banco do SQLite, mas nós colocamos aqui um comentário. Esse exercício será alterado para trazer o banco lookup em banco agência do servidor REST, tá? Então tá, eu vou mostrar para você como está a tela, né? E depois eu vou mostrar como foi implementado, tá? Então, primeiramente eu estou aqui com a aplicação aberta, né, no VS Code. Eu executei a aplicação no Chrome, veja aqui embaixo, Chrome Web JavaScript, tá? E aqui está. Eu coloquei para iniciar com a tela Banco Agência, tá? Eu tenho duas agências cadastradas. Se eu vier no banco de dados, você vai ver que eu tenho essas duas agências aí, tá bom? E eu vou fazer agora um teste aqui nessa janela de banco agência. Primeiramente eu vou incluir uma nova agência. Veja que eu tenho aqui um lookup para buscar o banco, né, para importar o banco. Eu estou com o ngrok em execução. Veja que eu já fiz aqui alguns testes, tá? Então, a primeira coisa que ele fez foi buscar um banco agência, né, a relação de agências do banco, 200, ok. Eu vou agora pedir para importar um banco, tá? Cliquei aqui. Ele traz a janela para importar o banco. Veja que ele já carrega uma grid aqui com as colunas do banco. E parecida com aquela janela do filtro, eu tenho a opção de coluna e a opção de valor. Então, na hora que o usuário ele for importar, né, ele pode fazer essa pesquisa com qualquer coluna daquela tabela que ele deseja importar, tá? Então, no caso, eu vou buscar aqui pelos bancos que contém Z, por exemplo, tá? Busquei. No que eu busquei, ele carregou nessa grid os bancos que contêm a letra Z. Se eu vier no ngrok, ele fez uma consulta em banco, tá bom? Ok, eu vou selecionar o banco Cruzeiro do Sul, que é o banco 27, tá? Selecionei, ele trouxe para cá o banco Cruzeiro do Sul, tá bom? Número dessa agência, que eu estou inserindo uma agência, né? Vou colocar aqui 9999, dígito 9, nome vou colocar agência 9 e vou pedir para salvar. Quando eu peço para salvar, lá no ngrok, ele colocou um post aqui, ó, primeiramente, né? Primeiro ele coloca um options, tá? Esse options ele é utilizado no caso de um browser, né? Nós estamos executando a aplicação num browser, então ele utiliza o options para ir no servidor REST e saber quais são as autorizações que ele possui, tá? Que é o CORS, né? Nós ativamos o CORS, tá? E esse options ele serve para isso. O servidor que eu estou utilizando aqui é o servidor Delphi nesse momento, tá? Mas poderia ser qualquer outro servidor que funcionaria da mesma forma, tá? Então, quando eu estou executando alguma aplicação Ajax, uma aplicação JavaScript num browser que está consumindo uma API web, né, ou uma API REST, eu preciso, a aplicação, no caso a aplicação cliente, ela vai enviar um options, né, para a API REST, tá certo? Para saber quais são as autorizações que ela tem. Eu tenho autorização para consulta, eu tenho autorização GET, quais são os métodos que eu posso acessar, enfim. Ele vai receber um cabeçalho com essas autorizações, com uma lista de autorizações que ele possui, tá? Depois do options, então, é que ele consegue, né, realizar as alterações. Então, de vez em quando, ele manda esse options para saber o que ele pode fazer, tá? Então, ele mandou um options no banco agência, recebeu um 200 ok, né, com a lista de coisas que ele pode fazer. Daí ele inseriu um banco agência aqui, ó, com o post, e logo depois ele consultou a lista de agências, tá? Tanto é que ele já carregou aqui a lista de agências novamente com a minha nova agência, né? Se eu vier no banco de dados, eu vou ver que eu tenho essa nova agência aqui já cadastrada, tá? Veja que o ID do banco ficou 27. No banco de dados, ele coloca o ID do banco. Aqui na aplicação, ele mostra pra gente o nome do banco, que é muito legal, tá? Eu vou agora clicar nesse banco que eu inseri, nessa agência, né? E vou fazer uma alteração. Digamos que eu errei o banco aqui, tá? Vou procurar agora pelo banco Brad, por exemplo. Ele vai achar apenas o banco Bradesco. Então é esse que eu queria, tá? Então é a agência 9 do banco Bradesco. E eu vou colocar aqui um contato que é o Augusto, tá? Vou pedir para salvar.
Ele já veio para cá com o Bradesco, ó, já colocou o Augusto no contato. Se eu retornar na lista, ele já colocou o Bradesco aqui, já colocou o Augusto no contato e certamente ele já atualizou o meu banco de dados. Olha, o ID do banco agora é o 17, tá? Essas alterações foram todas realizadas aqui na chamada para o REST, né? Veja que ele fez um GET no banco de novo. Daí ele perguntou o que ele podia fazer aqui com o banco agência passando o ID 5, né? Depois ele fez um PUT, que foi a nossa alteração, tá bom? Agora, finalmente, eu vou selecionar essa agência e vou excluir essa agência. Deseja excluir esse registro? Sim, excluir. Ele volta para cá, ele refresca a lista e lá no banco de dados eu não tenho mais aquela agência, tá? Então, em termos de exercícios aqui, ó, esse exercício para ele trazer o banco, né, do servidor REST, ele tá ok, tá bom? Eu posso então movimentar esse cara para cá, para pronto, né? Agora você precisa saber como é que eu implementei aquilo, né? Que nós vamos ver aí nas próximas videoaulas, tá?